ao longo desse dia, Deus vai te levar a uma profunda experiência com a sua graça, com o seu amor e com o seu poder. Aleluia. Ore com Ele nessa hora. Eu quero ouvir o barulho da sua oração neste lugar. Oh, xaralabacaxeriandalabacharalabá. Oh, Espírito da vida. Aleluia. Aleluia. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Declaramos a glória do teu nome neste lugar. Espírito Santo de Deus, move-te em nosso meio, Senhor. Opera, Senhor, na vida, no coração de cada irmão, Senhor. Abençoamos esta conferência, abençoamos este dia. Declaramos o derramar do teu Espírito neste lugar, no poderoso nome do Senhor Jesus. Nome que está exaltado acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra, o doce e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aplauda ao Rei dos Reis, aplauda ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Amém, amém, amém. Aleluia. Antes de você se assentar, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: muito bom ter você aqui. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu lugar. Pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Amém, irmãos. Bem-vindos a todos no nome do Senhor Jesus, à Conferência Profética Rio 2017. Esse é o tempo que o Senhor separou para nós, e você vai ser surpreendido pelo Senhor no dia de hoje. Amém? Você que está em pé, olha, procure o seu assento. Nós já vamos ter a primeira palavra nessa hora. Aos pastores da vinha, que vão participar do ato da reforma. Então, às 9h20, ao lado do palco aqui, a pastora Débora estará, orientando os irmãos a passarem a parte de trás e participar desse momento, às 9h20. Ok? A líder da equipe de dança da Igreja Batista Novo Progresso em Belo Horizonte, procure a Raíssa, ela precisa falar com a irmã. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar nessa manhã com você uma palavra que Deus tem colocado como encargo no meu coração, sobre algo que diz respeito à nossa vida, à vida da igreja e aos nossos cultos de maneira geral. Você que já faz parte de uma igreja, você sabe que os cultos, eles são 50% palavra, 50% louvor. Então o louvor é algo muito importante para nós, é muito importante para as nossas celebrações. E hoje eu quero falar sobre a reforma do louvor na igreja. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, a todos os pastores, líderes de louvores, equipes de louvores que estão presentes, líderes de célula, líderes kids que lideram o louvor, que ministram louvor nas suas células, a cada irmão que tem encargo da parte de Deus com essa área do culto. Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 34, verso 1. Salmo 34, verso 1. Salmo 34, verso 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu acho que nós conseguimos falar isso mais forte, não conseguimos? Vamos lá? 1, 2, 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Irmãos, esse ano é para nós um ano histórico, porque no dia 31 de outubro de 2017,
a reforma protestante vai completar 500 anos. Foi em 31 de outubro de 1517 que o monge da ordem agostiniana, Martinho Lutero, ele afixou na porta da capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, protestando contra toda espécie de anomalia, heresias e paganismo que tinha penetrado a igreja naquela época, dentre as quais o foco principal era combater a venda de indulgências, aquele documento que o Papa assinava, conferindo perdão de pecados às pessoas e o acesso delas ao céu. Só que não era de graça, era um documento que era pago. Então, nesse ano de 2017, nós vamos completar esses 500 anos, e nós não poderíamos perder a oportunidade de, na nossa conferência, fazer menção à reforma e até celebrá-la, porque nós somos frutos dessa história, nós somos a continuação dessa história. E depois de 500 anos que a reforma começou, nós ainda sentimos a necessidade de pontuar, de bater novamente em alguns pontos que foram citados, que foram trabalhados, que foram protestados por Martinho Lutero. E eu quero falar sobre o louvor. Meus irmãos, o que está acontecendo com o louvor contemporâneo? Nós estamos vivendo um tempo, eu falo nós, igreja evangélica, no Brasil e no mundo, de uma obscuridade muito grande e de uma falta de revelação do que de fato significa o louvor e a adoração ao Senhor. E muitas comunidades evangélicas têm sido penetradas, corrompidas e contaminadas com uma série de ensinos que são até contrários à palavra de Deus e que tem sido passado pelo louvor. E nós precisamos reformar, nós precisamos restaurar o louvor da igreja. Mas para restaurar nós precisamos saber como ele foi estabelecido. Você não pode fazer uma reforma sem conhecer a forma, porque primeiro há uma forma, depois aconteceu uma deforma, e então houve a necessidade de uma reforma. Então, para você fazer uma reforma, você tem que conhecer primeiro a forma, como que as coisas foram estabelecidas e como que elas eram desde o início. E a minha pergunta hoje é: como é o louvor bíblico? Se você não souber como uma coisa foi, você nunca vai poder utilizá-la corretamente. Você conhece aquela história que alguns cientistas fizeram com 5 macacos. Eles pegaram 5 macacos, colocaram numa sala. No meio da sala eles colocaram uma escada, e no topo da escada eles colocaram um cacho de banana. Bom, o macaco gosta de banana. E quando o macaco subiu para pegar a banana, os cientistas deram um jato de água gelada nos 4 macacos que ficaram lá embaixo. E eles obviamente não gostaram, desligaram o jato. Um outro macaco então tentou subir, e quando ele ia alcançando as bananas, os 4 macacos que estavam aqui embaixo surraram ele, espancaram completamente, porque os cientistas jogaram um jato de água fria. E eles foram fazendo assim com todos os macacos. Aquele que subia, ele dava um jato de água nos outros, de frio naqueles que ficavam, e eles consequentemente surravam o macaco que tentou pegar as bananas. E os cientistas foram fazendo isso. Depois que os 5 tinham apanhado, eles tiraram um macaco e colocaram um macaco novo. Aquele macaco novo chegou na sala, a primeira coisa que ele fez foi atrás das bananas. Mas na hora que ele subiu, os macacos que estavam embaixo surraram ele. Mas não tinha mais jato de água fria, mas eles surraram. Aí eles tiraram outro macaco e fizeram a mesma experiência. E assim foram fazendo até substituir os 5 macacos. E qualquer macaco que tentasse alcançar as bananas era espancado. E eu penso, se um macaco dissesse: por que vocês estão me espancando? Ele disse: eu não sei, eu cheguei aqui, me bateram e agora eu estou batendo. Então muita gente funciona assim. Por que você faz isso? Eu não sei, já era assim, eu estou fazendo. A gente tem que saber a forma para poder operar a reforma. Quantos estão comigo? Digam amém. Deixa eu falar para você, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o aspecto horizontal do louvor.
O louvor bíblico, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto vertical e ele tem um aspecto horizontal. O que é o aspecto vertical? É o louvor direcionado do homem para Deus. O que é o sentido horizontal do louvor? É quando você usa a música, é quando a congregação canta no sentido didático, é quando eu uso o louvor para ensinar a palavra, para doutrinar, para instruir, para corrigir, para formar uma mentalidade. Então nós temos a música que adora a Deus, que diz Senhor, Tu és santo, mas nós temos a música que ensina a palavra de Deus. E antes de falar do louvor vertical, eu quero falar do louvor horizontal. Os nossos antepassados usavam a música para doutrinar. E como a música tem sido amplamente usada, não só no contexto evangélico, mas no contexto secular, ela foi e ainda hoje é usada para formar uma mentalidade e para passar uma ideologia. Quem lembra da época da ditadura? Geraldo Vandré, caminhando e cantando, seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construção, caminhando e cantando, seguindo a canção. Aí ele dizia, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Aquilo ali era uma conclamação para as pessoas que estavam nas escolas, nos campos, nas fábricas, nas ruas, para se levantar contra o sistema de governo daquela época, a ditadura. Essa música foi cantada para isso, com esse fim, e ela foi responsável por levar milhões de pessoas para a rua, pedindo pela democracia. Por quê? Porque a música forma opinião, a música ensina ideologia. É muito conhecida de todos nós, a música do Gilberto Gil, que diz, alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Quem que já ouviu essa música? Todo mundo já ouviu, né? Essa música foi composta por Gilberto Gil quando ele estava exilado em Londres. E por que ele manda um alô para Realengo? Por que ele não manda alô Copacabana? Por que ele não diz alô Barra da Tijuca? Por que ele não diz alô centro da cidade? Ele diz alô, alô Realengo. Porque na ditadura ele ficou preso naquele quartel na Praça do Canhão, que está ali na lateral, tem até a janelinha ali onde ele dava acesso à rua, e ele ficou preso ali. E quando ele está fora, ele compõe essa mensagem, porque não se tinha liberdade de expressão. Então a música era uma maneira de dizer, olha, estou vivo, estamos aqui ativos, e a luta continua, juntem-se a nós. Então, quando você não tinha liberdade para pregar, para falar determinadas coisas, a música cumpria esse papel. Um terceiro exemplo que eu quero dar para você foi o festival de música feito numa fazenda em Nova York, conhecido até hoje como Festival de Woodstock, nos anos 70. Esse festival, ele foi responsável por propagar o slogan sexo, drogas e rock and roll. E em 3 dias de festival, 32 cantores conseguiram mudar a cabeça de uma geração e gerar uma nova ideologia no meio dos jovens, estimulando a rebeldia. Pegue a sua mochila, coloque nas costas, se rebele contra todo tipo de sistema, viva uma vida do jeito que você quer, coma na hora que você tem fome, beba na hora que você tem sede, durma na hora que você tem fome, não há regras. E eles quebraram todas as regras e deu origem a uma geração que se espalhou pelo mundo completamente, vamos dizer assim, rebeldes, os rebeldes sem causa, e daí veio o movimento dos hippies também. Portanto, irmãos, deixa eu falar para você, o louvor, a música, ela tem função de influenciar, a música tem a função de formar opiniões, mas boa parte do louvor atual, ele não apenas deixa de ensinar doutrinas, como ensina muitos ensinos contrários à palavra de Deus, e eu já vou mostrar isso para você em alguns minutos. Alguns biógrafos de Lutero afirmam, que uma citação dele, ele disse, olha, não foram as 95 teses que disseminaram a reforma em toda a Europa. O que disseminou a reforma em toda a Europa? As 40 composições de Lutero, as 40 músicas que ele compôs, das quais
Castelo Forte ao Nosso Deus. Foi a primeira música, né, protestante que foi reintroduzida na igreja. Então a música, ela ensina, a música doutrina, a música forma a mentalidade. John Wesley, o fundador do movimento metodista, um grande avivalista, ele pregava os seus sermões, e o seu irmão Charles Wesley pegava os seus sermões, transformava em música, e aquelas músicas eram cantadas, e assim a palavra foi sendo espalhada. Irmão, quando você canta, você está ensinando. Quando você canta, você está doutrinando. Você está formando uma mentalidade. Você está passando valores. E se os valores não forem os valores da palavra de Deus, nós não estamos construindo a igreja. Nós estamos destruindo. Nós não estamos edificando. Nós estamos desconstruindo. Então o que eu tenho que cantar, pastor? Eu canto o quê? Canta a palavra. Canta as escrituras. Salmo 119, verso 54 diz: sejam os teus decretos o tema da minha canção. Seja a tua palavra o tema da minha canção. Seja a escritura. O que eu devo cantar? O salmista diz: cante as escrituras. Alguém sabe me dizer o que está em João 8, 44? João 8, 44, alguém sabe me dizer o que está escrito? Muita gente não vai lembrar de cor. Mas se você pegar uma criança da nossa igreja, ela vai saber cantar para você. Irmã Andréia, faça favor. Ano passado, nas lições das crianças, nós musicalizamos vários textos bíblicos. E um dos versículos que nós musicalizamos, foram 15, não foi, irmã? Foram 15 versículos foram musicalizados. Crianças de 4 anos citavam 15 textos da Bíblia com referência. Por quê? Porque eles aprenderam através da música. E João 8, 44 diz o quê? Canta para mim. O diabo é mentiroso, é mentiroso. Ele é o pai de todas as mentiras. Ele é o pai de todas as mentiras. O diabo é mentiroso, é mentiroso. 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 Ele é o pai, ele é o pai de todas as mentiras, de todas as mentiras. Ele é o pai de todas as mentiras, de todas as mentiras. João 8. João 8, 4, 4. 4, 4. João 8, 4, 4. Ok. Só para mostrar que essa música ela foi cantada tantas vezes, repetidas, e a referência, João 8, 4, 4, João 8, 4, 4. Se você perguntar para as crianças da igreja, João 8, 4, 4, ela falou: o diabo é mentiroso. Você passou o ensino. Agora vão sair mais 15 músicas, né? São 15 músicas que nós estamos lançando agora para o novo currículo Kids. 1 Coríntios 12, 20. Quem sabe? 1 Coríntios 15, 20. Mas as crianças vão aprender e vão memorizar. Podemos cantar? Não tem aí? João 8, 4, 4, 1 Coríntios 12, 20 diz assim: há muitos membros, mas um só corpo. Isso está musicalizado. São 15 textos, irmãos. Atos 2, 44, todos os que creram estavam juntos, né, todos os dias, no templo e de casa em casa. Isso foi musicalizado. Esse é um texto básico que usa toda a igreja, a divisão celular, sabe, entendeu? Conhece. Muitos crentes que caminham em célula não conhecem, mas as crianças vão memorizar. Nós estamos pregando muito sobre a graça de Deus, falando sobre a graça do Senhor, mas muitas músicas que nós cantamos são contrárias àquilo que nós pregamos. A gente prega a graça e às vezes o louvor, ele é lei. Então nós temos que alinhar o que nós pregamos com aquilo que nós falamos. Quem está comigo, diga amém. Amém.
Então, esses exemplos que eu estou dando para os irmãos, é um exemplo de quê? De louvor horizontal. Você fala, pastor, isso é adoração? Não, não é adoração. Ah, isso é o quê? É cantar as palavras. É através desse louvor, só um minuto, através desse louvor, nós estamos doutrinando as crianças na verdade da palavra de Deus. Então, Deus não nos chamou para cantar os nossos sentimentos, os nossos sonhos, as nossas opiniões, aquilo que a gente acha, não! Nós temos que cantar as Escrituras, amém, queridos? Quantos estão comigo, digam amém. Diga para quem está do seu lado, cante as Escrituras. Amém. Olha, essa música é para os kids, tá? Muitos membros, mas um só corpo, mais um só corpo. Muitos membros, mais um só corpo, mais um só corpo. Primeira Coríntios 11:20. Primeira Coríntios 11:20. Mais uma vez. Muitos membros, mais um só corpo, mais um só corpo. Muitos membros, mais um só corpo, mais um só corpo. Primeira Coríntios 11:20. Primeira Coríntios 11:20. Primeira Coríntios 11:20. Primeira Coríntios 11:20. Você diz, não é uma maravilha, não é uma delícia? Fala a verdade. Você canta a palavra, aprende a referência, o versículo é curto, ela repete a referência, ele entra no coração da criança. Quem está entendendo? Diga amém. Pastor, o que é que eu canto? Cante a palavra. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Escuta aqui, líderes de louvores, ministros, cantores, pastores, líderes de kids, líderes de célula. Por que que Paulo ensinou isso à igreja de Colossos? Porque a igreja de Colossos estava sendo invadida por heresias. E Paulo falou para eles, olha, só tem uma maneira de vocês combaterem rapidamente essas heresias. E a que estava sendo pregada na época era o gnosticismo. Como que nós vamos fazer isso? Ele disse, cante a palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como? Cantando cânticos espirituais, cantando salmos, cantando hinos. Porque Paulo deu essa ideia, porque ele sabia do poder da música, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa, justificação pela fé, a gente coloca no louvor, santificação, a gente coloca no louvor, o evangelho no louvor, a oração no louvor, a expiação no louvor. Nós usamos o louvor no sentido horizontal, didático, para ensinar a palavra de Deus. Quantos estão comigo? Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, cante a palavra. Obrigado, viu? Obrigado. Sabe, irmãos, a música forma pensamento, a música tem facilidade de ensinar, a música tem poder de persuadir, de convencer, e nós deveríamos ensinar a igreja, convencer a igreja, persuadir a igreja, doutrinar a igreja, através dos cânticos, como nós estamos e vamos continuar fazendo hoje aqui. Mas o que o louvor de hoje, na sua maioria, faz? Ele não só apenas deixa de ensinar a verdade de Deus, como ele ensina coisas contrárias à palavra do Senhor. Ah, tem anjo dançando no meio da igreja. Já criaram um ministério de dança para os anjos. E as pessoas ficam arrepiadas só de você falar. As pessoas ficam mais impactadas se você disser, olha, tem um anjo aí perto de você, do que se você disser a maior revelação do Novo Testamento. Deus habita dentro de você.
Você fala, Deus habita em você, irmão. Ele fica calado. Você fala, rapaz, eu vi um anjo do seu lado. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, a gente usa música para isso. Eu fui criado na vida da igreja. Na época que eu era pré-adolescente, era muito comum vendedores de quadros da Santa Ceia, quadro de Jesus. E o catolicismo era muito forte, muito mais forte do que é hoje. As pessoas da minha cidade eram extremamente católicas. E a igreja que eu congregava combatia o catolicismo. E era usada na época uma música que era do Feliciano Amaral, que era para impedir os irmãos de manterem imagem de Jesus, porque com toda a religiosidade e o ensino errado, eles tinham lá os quadros de Jesus crucificado, né, de Jesus, né, com o rosto assim, com a mão do lado, né, de Jesus orando em casa, e aquilo, né, era algo do catolicismo. Então o pastor usou muito essa música, que eu vou citar para você aqui, que era chamado O Rosto de Cristo, para combater a idolatria daquela época. E diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. E o coro dizia assim, olha: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, presta atenção, dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também eu o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Isso era um louvor horizontal, para ensinar os irmãos a fugirem da idolatria e não aceitar aquela imagem como a imagem de Jesus, porque o verdadeiro retrato de Jesus é aquele do Cristo ressurreto em Apocalipse, quando João contempla, né, o rosto do Cordeiro, uma espada saindo da sua boca, uma cinta nos seus lombos, sabe, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido. Essa é a imagem do Cristo ressurreto, mas é uma imagem que pouca gente tem. Então isso aqui era cantado, irmãos, para combater a idolatria e ensinar a parousia, a volta de Jesus, que era um tema muito falado. Eu lembro que a Comunidade da Graça de São Paulo, na minha adolescência, lançou uma música que dizia assim, Romanos 16:19 diz: seja excelente para o bem e inocentes para o mal. E eu cantei essa música muitas vezes. E hoje, né, mesmo depois dos 40 anos, eu ainda consigo lembrar a música na sua inteireza, porque era só isso. O que nós estávamos fazendo? Cantando a palavra. Então, eu ensino a Bíblia para a igreja, eu doutrino a igreja cantando. Tudo que as pessoas sabem sobre escatologia, elas aprenderam através de música. Um seminário fez um estudo, fez uma pesquisa, para saber o que as pessoas pensavam sobre a vinda de Jesus. E elas diziam, a trombeta vai tocar, a igreja vai subir e vai encontrar Jesus nos ares. E elas nem sabem que essa é a segunda viagem. Por quê? Porque aprenderam isso em canção, de pessoas que compuseram, mas não tinham conhecimento escatológico. Então o louvor, ele tem essa função didática de ensinar, e ele deve ser usado assim na igreja. Alguém diga amém. Segundo lugar, o sentido vertical do louvor. Vamos ler o que o salmista diz em um dos seus salmos, Salmo 69, verso 30 e 31. Louvarei com cântico o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Ele está fazendo aqui uma referência ao sacrifício levítico, veterotestamentário, onde o sacerdote imolava o animal, ele era sacrificado, era colocado no altar de bronze, e aquele animal era queimado, e a fumaça subia, e o Senhor aspirava o cheiro agradável daquele sacrifício.
Então o salmista está dizendo o seguinte: olha, o louvor é vertical, ele vem de baixo para cima. Quando homens adoram a Deus, é como um sacrifício feito, onde o Senhor aspira como incenso agradável às suas narinas. Ele diz: isso é mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com unhas e tudo queimado ao Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que é mais agradável então? Ele diz: os cânticos de louvor, os cânticos de adoração direcionados a Deus. Mas o que está acontecendo hoje, irmãos? Queridos, eu falo isso com muito encargo no coração, e peço que você receba com muito encargo também. Nós estamos vivendo um tempo em que a música é centrada no homem. O louvor bíblico não é para você. O louvor bíblico não é sobre as suas obras. O louvor bíblico é ele e sobre as obras dele. A Bíblia diz: o seu louvor deve subir. E por que deve subir? Porque só tem um que está acima de todas as coisas, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que merece todo o louvor e toda a glória. Alguém diga amém. Mas hoje, irmãos, não se tem esse entendimento. O conceito hoje de música gospel destruiu a prática do louvor e da adoração na igreja, porque as pessoas compõem até uma letra sensual. Algumas até colocam o nome de Deus, outras nem o nome de Deus está, e acham que estão adorando ao Senhor. E se você pegar aquela mesma música e cantar para a sua namorada, para o seu cônjuge, para o seu namorado, para o seu corte, para a sua corte, ela vai ouvir e vai dizer assim: ai, que fofinho. Que ela vai entender que é para ela, não tem nada ali dizendo que é para Deus. Então nós estamos vivendo um tempo de secularização da música evangélica, não é só no Brasil, é em todo o mundo. E quando começou essa secularização do louvor? Quando os músicos evangélicos cederam ao apelo de gravadores seculares para misturar a música sacra com a música profana. E aí, eles começaram a influenciar, tirando do CD as gravadoras aquilo que era bíblico e não era vendável, para colocar aquilo que era vendável, que era comercializável. E as gravadoras passaram a ditar o tipo de música que o cantor deveria cantar. Agora, quando começou isso? A secularização da música em nosso tempo, ela começou nos anos 90. Cantores de bandas cristãs começaram a procurar gravadoras seculares para gravarem os seus CDs, né, no intuito de se popularizarem, de venderem, de se tornarem famosos. Isso começou em 90, 91. E um dos cantores mais famosos, W. Michael Smith, ele assinou um contrato milionário com uma gravadora, a gravadora do Guns N' Roses, uma gravadora de porte reconhecidíssima, mas ali começou a secularização, porque tudo que é modelado nos Estados Unidos, rapidamente chega no Brasil. E aí, aquele CD, aquela mídia, aquela composição, que se tornou agora uma mercadoria, a letra, a melodia, a performance dele no palco, começou a ser ditada por pessoas que às vezes não eram nem cristãs. Não, você entra, você faz assim, se apresenta desse jeito. Então, muitos cantores, na ânsia de fazerem sucesso, na ânsia de explodirem com seu material, sabe, eles começaram a abrir mão de verdades bíblicas para a tristeza nossa. A partir daí, todo o problema, como nós podemos ver hoje, aconteceu na igreja. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Você sabe qual é o principal canal hoje para trazer o mundanismo para dentro da igreja? Sabe qual é o principal canal do mundanismo na igreja? O principal canal chama-se música. Chama-se música. A partir daí, mudou-se os ritmos, mudou-se a postura, a performance no palco. Não são todos. Não quero pegar aqui a água suja da banheira e jogar junto com o bebê fora. Não. Mas na sua grande maioria, até hoje, o que nós temos como performance de louvor na igreja gera passividade. Porque a maioria das equipes de louvores no Brasil são compostas por jovens. Eles vão para os shows, eles veem aquela performance do show e chegam num prédio e que eles querem reproduzir aquilo. E show, você não participa, show você assiste. Aí você chega no culto, tem um monte de gente assim assistindo e dizendo: uau, como eles são bons. Que Deus não está recebendo glória nenhuma, não está recebendo louvor nenhum.
O louvor precisa subir para Deus. E esse é o sentido vertical do louvor. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, qual é o padrão bíblico do louvor na igreja? O louvor bíblico, ele tem um padrão, irmãos. Ele tem um modelo. Ele tem uma forma que foi estabelecida por Deus. Qual é a forma? Melhor do que eu falar para você aqui qual a música que está certa e qual a música que está errada, eu dar para você os princípios. Aí você pega os princípios, avalia na palavra, e quando você for cantar, você diz: encaixa ou não encaixa? Está dentro do padrão ou está fora do padrão? Então, primeira coisa, primeira característica do louvor bíblico, esse louvor precisa ser teocêntrico. Diga assim: o louvor bíblico, diga, o louvor bíblico tem que ser teocêntrico. O que significa teocêntrico? Teos significa Deus, kentro significa centro, teocêntrico significa Deus no centro. O louvor tem que ter Deus no centro. Mas será que tudo que nós cantamos, Deus está no centro, irmãos? Eu posso mostrar para você, a maioria dos louvores, das músicas que são ditas louvores, elas são antropocêntricas. O que é antropocêntrica? Antropos, homem. Kentro, centro. Antropocêntrico quer dizer o homem no centro. O que é o louvor? Louvor no hebraico é elogiar. Mas elogiar quem? A mim? Elogiar quem? A você? O que tem de elogiável nesse mundo caído? O único que merece ser elogiado é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o Deus soberano. Louvor é elogiar a Deus. O louvor é o principal método que Deus escolheu para receber glória. E nós não podemos abrir mão disso. Quando eu quero conhecer o louvor bíblico, eu tenho que ir para o livro de Salmos, porque o livro de Salmos era o inário de Israel. Então eles cantavam o que estava escrito ali. Agora ouça, 70% dos salmos falam acerca do que Deus é e do que Deus faz. Em todo o livro de Salmos você vai encontrar cerca de 1.400 referências dizendo o que Deus é e o que Deus faz. Então o louvor fala dos atributos de Deus, das obras de Deus. Então o que é que nós temos que cantar? O que Deus é e o que Deus faz. Quando você canta a Bíblia, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Você está cantando o que Ele é. Quando você canta, grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Você está cantando para Deus. Você está cantando o que Deus é e o que Deus faz. Ninguém que conhece os atributos de Deus deixará de adorá-lo. Quem não glorificará? Pois só tu és santo. Quando eu conheço a Deus, a minha resposta é adorá-lo. Quando eu falo das obras de Deus, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quando que todas as nações virão e adorarão diante de ti? Diz, quando os seus atos de justiça se fizerem manifestos. Quando a igreja proclama o que Deus faz, as nações vêm e adoram ao Senhor, aleluia. Então quando os atributos de Deus são cantados, o povo adora quem Deus é e o que Deus faz. Então pelo salmo nós podemos ter uma ideia de como deve ser o louvor bíblico. O louvor deve cantar quem Deus é, diga quem Deus é e o que Deus faz. O louvor tem que ter Deus no centro. Deus deve receber a glória, Deus deve receber a majestade, o poder, e é isso que nós temos que cantar, os atributos de Deus, a justiça de Deus, a onipotência de Deus, a misericórdia de Deus, as obras de Deus. Quais obras, pastor? As obras da criação. Entre as suas principais obras, a obra da redenção. Não tem obra mais magnífica do que cantar aquilo que Ele realizou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Mas nós vivemos um tempo, irmãos, em que o homem está no centro. Tudo é para mim, olha para mim, faz por mim, o meu sonho, eu quero o que é meu. Mas eles não estão adorando a Deus. O louvor não pode exaltar o homem, o louvor não pode cantar sobre o homem.
O louvor não pode ter o homem no centro. Salmo 92 diz, por que se louva? 92, verso 1 e 2 diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Salmo 96 diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, Ele é mais temível do que falsos deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, aleluia. Esse é o propósito do louvor, proclamar a glória do Senhor. Salmo 101 diz, cantarei a bondade e a justiça, a ti Senhor cantarei. Por que a bondade e a justiça? Nós vivemos no meio de uma geração ingrata, que não canta a bondade, que não agradece o que Deus é, e a Bíblia diz, cantai a bondade dele. Salmo 105 verso 2, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, canta a obra que ele fez. Salmo 118 verso 1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que eu louvo? Por causa dos atributos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, fizeram o salmista adorar, e devem ser os mesmos motivos que nos façam adorar também. Salmo 138, 1 e 2, eu só estou lendo salmos para você ter uma ideia como é que era o louvor bíblico. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos a ti cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Por causa da tua misericórdia eu louvo o teu nome. Ô irmão, qual é o objetivo do louvor? O louvor visa a glória de Deus. O louvor visa a adoração de Deus. O louvor, como eu falei, é o principal meio que Deus escolheu para que ele receba a glória. Então, você deve avaliar as coisas que você está cantando e as coisas que você está ensinando. Se você está louvando a majestade de Deus ou se você está exaltando o homem. Livro de Salmos são 150, né? Não são isso? Se não me falha a memória, é 150, não é isso? 150 salmos. 70% deles, o que Deus é, o que Deus faz. Ele está referindo-se ali aos atributos de Deus. Se os salmos é o inário de Israel, e se os salmos contêm os atributos de Deus, os louvores devem ser centrados nos atributos de Deus. Pega uma música de gerações antigas, de homens de Deus que tinham encargo pela edificação da igreja, e veja se o que eles cantavam não era a glória, os atributos, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Pessoal do louvor, me ajuda aqui. Tinha uma música que nós cantávamos, eu não sei se alguém aqui vai saber ela, mas ela diz assim: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Alguém conhece essa música? Uau, que bom. Olha o que diz essa música. Santo, Santo, Deus onipotente, Deus onipotente, cedo de manhã, cedo de manhã, cantaremos teu louvor. cantaremos teu louvor. Santo, 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 todos os triuno. eis um só Deus, excelso Criador. Olha aqui, nessas duas estrofes, nós já cantamos mais Bíblia e mais teologia do que CDs inteiros.
Eu fui com a minha família de férias em Foz do Iguaçu. Fomos lá nas cataratas do Iguaçu. Quando eu parei ali diante daquelas quedas d'água e vi tanta água sendo derramada inesgotavelmente, fazendo aquela fumaça, umedecendo os nossos corpos, os nossos cabelos completamente. Eu fiquei emocionado, irmãos, e comecei a chorar, e nós começamos a cantar juntos em família. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado com essa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Quem conhece canta com a gente agora. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O que nós cantamos, irmãos? Uma música teocêntrica, onde Deus é o centro. E nós estávamos ali louvando, de repente pessoas em volta começaram a dizer que nossa, que coisa linda. E tinha outros crentes também e começaram a cantar também. Então o louvor, diga assim, o louvor, diga, tem que ter Deus no centro. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão, você está entendendo? O louvor, Deus tem que ser o centro. Segundo lugar, o louvor bíblico é cristocêntrico. Então eu canto Deus no centro e eu canto Cristo no centro. Eu falo da obra de Deus e a maior obra de Deus foi enviar o seu Filho. O que eu tenho que cantar, irmãos? Eu tenho que cantar a cruz, eu tenho que cantar o Evangelho, eu tenho que cantar a propiciação, eu tenho que cantar a expiação, a redenção, eu tenho que cantar a obra de Cristo. O louvor é teocêntrico e o louvor é cristocêntrico. Ele tem que ter Cristo no centro. Tem que ser Ele no meio de todas as coisas. Logo eu devo cantar a obra de Jesus na cruz. O microfone aí está aproximando da caixa. Aleluia. O louvor tem que convergir para a obra de Cristo na cruz. Poder de Cristo, a majestade de Cristo. Mas o Senhor não disse, pastor, que o louvor tem que ser teocêntrico? Falei. Mas tudo que tem Deus no centro converge para Cristo Jesus. Lucas 24, 27 diz assim, ó, e começou por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito cantava em todas as escrituras. Olha que tudo converge para Cristo. João 5,39 diz, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Colossenses 2,9 diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1,3 diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu ser. 1 de João 5,20 diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Cristo. Então quando nós cantamos e colocamos Cristo no centro, nós estamos cantando para Deus. O louvor então tem que ser centrado nas Escrituras. O louvor tem que colocar Deus no centro. E o louvor tem que convergir para Cristo. O que é que eu vou cantar, pastor? Cante a obra do Calvário. Cante aquilo que Cristo fez. Pastor, mas eu posso cantar toda a Bíblia. Espera aí. Você vai chegar lá no Salmo de Davi, ele vai dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável, e não me lances fora da tua presença. Eu pergunto a você,
Hoje, na nova aliança, o Senhor lança alguém da sua presença? O Espírito entra e sai? Então isso você não pode cantar. Ah, está na Bíblia, mas é velha aliança. Por isso ele tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o que é que eu vou cantar, pastor? Canta que ele morreu. Cante que ele ressuscitou. Cante que ele nos comprou. Cante do seu sangue. Cante da sua ressurreição. Cante da sua ascensão. Cante da sua volta. Cante da sua majestade. Cante sobre Jesus. O cântico ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que falar dessa obra da expiação, da justificação e da santificação. Vamos tirar o homem do centro e colocar o Rei dos Reis no seu devido lugar, irmãos. A Bíblia diz que ele que é o cabeça da igreja, ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, ele nos comprou pelo seu sangue, ele é digno de receber a exaltação. Nós temos que colocá-lo no centro. Por quê? Porque o louvor é um meio de comunicar doutrina. O louvor é um meio de ensinar a palavra. Mas muitas músicas não estão fazendo isso, queridos, acreditem. Elas estão ensinando ao contrário. Pega o hino de gerações passadas, na sua maioria, eles eram bem bíblicos. O cântico da conversão do meu pai, ele estava voltando embriagado para casa, passou em frente a uma igreja, 20, 30 pessoas reunidas, e elas estavam cantando assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Só as pessoas que têm um conhecimento mais profundo da Bíblia sabem a diferença entre meu pecado e meus pecados. A música já é correta teologicamente. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ele entrou e falou: quem que pagou o meu pecado? Quem que foi castigado em meu lugar? E ali aconteceu a conversão dele. Isso é o que? Teologia, doutrina, biblicidade, está tudo aí. Eu falei uma frase e só tinha a Bíblia. Alguém está me entendendo? Alguém diga amém. No CD dos Radicais Kids, que foi lançado recentemente, uma das músicas que eu achei belíssima, ela para criança também. Hoje eu estou aqui inflando a Rede Kids, hein? Tem Rede Kids aqui, não? Meu coração é tão pequenininho, mas mora dentro dele, vive um Deus grandão. Linguagem da criança, mas nova aliança pura. Isso aqui é a realidade de Colossenses. Cristo em vós, esperança da glória. Vamos lá. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Veja só, uma frasezinha dessa, cheia de Bíblia, cheia de realidade da nova aliança. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Diga assim: o louvor tem que ser cristocêntrico. Cante a cruz, cante o evangelho, cante a obra consumada da cruz. Quando nós cantamos uma música, por exemplo, que diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você está falando da parousia, da vinda de Cristo, da obra consumada da cruz, irmãos. Você está cantando a palavra de Deus, está dando esperança bíblica, verdadeira e genuína aos cristãos. A minha vida, o meu futuro está nas mãos do Senhor que vivo está. Olha quanta verdade bíblica numa estrofe só.
Por último, o louvor na igreja precisa ser congregacional. Olha para mim, irmãos, não existe louvor onde apenas aquele que está liderando canta. Deus, quando a igreja se reúne, Deus não recebe a adoração da banda, Deus vem para receber a adoração de toda a igreja. Deus quer receber a adoração da congregação, do corpo. Logo, o ritmo da música, a letra da música tem que ser congregacional, tem que ser algo que qualquer pessoa na congregação seja capaz de cantar. Não pode ser uma coisa que só uma pessoa que tem uma voz de Pavarotti consiga, um tom que só alguém consegue alcançar. Tem que ser congregacional. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existe algo que está destruindo o louvor da igreja. Uma coisa simples. O volume do som, irmãos. Se as igrejas não mudarem no futuro, a gente vai ter que ter culto em Libras, porque ninguém vai ouvir nada. Sério. Tem lugares que você chega, eu já descobri, a maneira de você saber se o som está excessivamente alto é você falar com a pessoa que está do seu lado. Se você não consegue falar com a pessoa que está do seu lado e ela te entender, tem alguma coisa que está acima do ponto. O que acontece? Você fala, pastor, o senhor implica com o som? Não estou implicando, eu só estou dizendo para você que quando o som está muito alto e tem um show acontecendo, há passividade no auditório e as pessoas viram espectadores. Som alto estimula a passividade. Gera um auditório de pessoas que assistem culto. Nós temos muita gente, sabe, que frequenta os cultos somente para acontecer o que está assistindo, porque ele mesmo não consegue cantar e não consegue acompanhar, não consegue ouvir, não consegue entender. Então vocês, músicos, líderes, operadores que estão aqui, quando estiver lá na igreja local, pensa nas pessoas de meia idade, pensa nas mães com criança de colo. Pensa nos seus próprios tímpanos, que você quer ouvir o choro dos seus netos no futuro. Então eu já fui em reuniões em muitos lugares, tem lugar que é ensurdecedor, são toneladas de som. Dá para fazer um funk pancadão ao ar livre que ia compensar tudo. E a gente não precisa disso tudo, irmãos. Muitas vezes, só por causa disso, a gente perde muita gente, sabia? Tem muitas pessoas que você vai conversar e falar assim, não gosto de igreja não, é muito barulho. Já ouviu alguém falar isso? Elas não estão falando por acaso. Elas estão falando de uma realidade. A gente fala, essa pessoa é incrédula. Não, ela pode ser incrédula, mas ela tem ouvido. É porque não tem Deus, fica falando do nosso som. Não, é porque está alto, pega. Faz o que eu faço, ó. Abaixa no seu celular um aplicativo de medidor de decibéis e mede. E você vai ver se é só incredulidade do coração ou se são verdades que nós não gostamos de ouvir. Então veja só, os instrumentos, os backs, os ministros nunca podem estar mais alto do que o grande coral congregacional. A gente tem que ouvir a igreja cantando, sabe, o ritmo, a letra e a melodia tem que ser congregacional. Pastor, então para que servem os instrumentos? Para que serve a equipe? Para que serve o back? Para dar compasso, para tornar esse louvor congregacional mais bonito, mais perfeito, para o nosso Deus receber algo de excelência. Então eles estão aqui para nos auxiliar nessa adoração. Meu tempo já está acabando, eu preciso encerrar. Como eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu te dizer, John Piper e James Smith são dois pastores americanos calvinistas. E eu li um estudo deles sobre o louvor, que já ministrei isso diversas vezes para a nossa equipe. Ele fala alguns princípios do louvor congregacional. E eu quero mencionar aqui 3. Ele diz assim, olha, se a congregação não consegue se ouvir, não é louvor. Se a congregação não consegue acompanhar, não é louvor. Se o grupo de louvor está no centro das atenções, não é louvor. É o que eu falei com você, com a aparição das bandas nas décadas de 90, a performance de show entrou no meio da igreja, e quando um show está acontecendo, a congregação se torna passiva.
Nós temos que restaurar o louvor congregacional. E se o louvor precisa de uma reforma, essa reforma nós precisamos fazer imediatamente, irmãos. O louvor que toca o céu é o louvor da igreja. Nós temos que ouvir a igreja cantando. Nós temos que ouvir as verdades sendo proclamadas através da música, na mesma intensidade que elas são proclamadas através da pregação. O objetivo do louvor é exaltar a obra de Cristo. A igreja tem que voltar a elogiar a Deus e a cantar os atributos de Deus e a engrandecê-lo. Se você quer ser um reformador desse século 21, comece pela música na sua célula. Comece pela música na sua congregação. Comece pela música na sua igreja. 500 anos de reforma. Onde estão os reformadores atuais? Levante assim a sua mão. Aleluia. Nós podemos fazer um louvor congregacional nessa hora. Nós podemos dar ao Senhor aquilo que de fato Ele merece. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar só aquilo que a Bíblia fala acerca de Deus e acerca de Cristo Jesus. Aleluia. Grande meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Levante a sua voz aí. Grande é o meu Deus. Vamos formar um lindo coral neste lugar. Cantarei quão grande é o meu Deus. Ouça a congregação cantando. E todos hão de ver Ouça o cântico dos salvos neste lugar. quão grande é o meu Grande Ele é. quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, Sobre todo nome, meu Deus, tu és digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, meu Deus, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu declare quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente